Bom dia, galera do sexto ano, ou boa tarde, ou não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Bom, vamos lá, na última aula aí a gente viu esse assunto agora, né, dessa próxima operação, que é chamada de potenciação. E aí, só para lembrar o que é potenciação, o que é? Potenciação nada mais é do que uma abreviação de uma multiplicação muito grande, né? Ou não necessariamente muito grande, mas uma multiplicação em que os fatores, em que os números que estão se multiplicando são o mesmo número. E aí a gente pode escrever em forma de potenciação. Como? Por exemplo, se eu estou numa multiplicação que é o 3 multiplicado por ele mesmo, eu escrevo dessa forma. O 3 ele vai virar o que eu chamo de base, certo? E aí, quantas vezes ele está se multiplicando? Ele está se multiplicando 4 vezes. Então, eu ponho aqui em cima como o que eu chamo de expoente, número menorzinho. E aí, esse cálculo é o 3 se multiplicando 4 vezes. Lembra que não é 3 vezes 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, tá? Desenvolvendo esse cálculo, e aí é bom que você treine bastante sua multiplicação para não precisar ficar armando essas contas. Pode armar a conta? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu digo mais para economia de tempo, tá? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 ou 3 elevado à quarta potência, ou como a gente vai falar mais informalmente, 3 à quarta, é 81. Hoje a gente vai ver as propriedades. O que são propriedades? São coisas próprias da potenciação. Assim como lá a gente viu adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente viu as propriedades, aqui a gente vai ver também, tá? Então são coisas que acontecem na potenciação. E aí, só para localizar vocês, como é que vai ser o nosso esquema aqui? O esquema vai ser o seguinte. Primeiro, todas essas propriedades na potenciação envolvem outras operações, tá? Normalmente multiplicação e divisão. E aí, o que a gente vai ver é o seguinte, é uma forma de, mais uma vez, reduzir a potenciação. A potenciação já é uma multiplicação reduzida, né? Vista de forma reduzida. As propriedades, elas vão mostrar pra gente que dá para escrever isso aqui como se fosse uma potência só, tá? Meio que reduzir o que já é a redução, digamos assim, tá? Qual é a utilidade disso? Bom, a utilidade é a seguinte, se eu tiver num cálculo qualquer, numa situação qualquer, ou numa expressão numérica, em que eu tenha algo desse tipo e precise de algo menor, né, ou tente fazer ficar algo menor, a propriedade me ajuda nisso. É como se fosse uma saída, uma ferramenta que a gente tem mais, ok? São 4 propriedades, tá? E vamos falar de uma por uma aqui. Bom, então vamos lá. Qual vai ser o esquema? Eu trouxe 3 exemplos para cada propriedade e aí eu vou fazer 2, tá? Vou deixar você fazendo o terceiro, ok? E aí no final a gente investiga para ver o que essa propriedade me diz, o que essa propriedade me dá, tá? Então vamos lá. A primeira propriedade é o seguinte, multiplicação de potências de mesma base. Lembra que eu falei que toda propriedade envolve outra operação, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Ou seja, se eu estou multiplicando potência de base igual, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Não sei, vamos ver. Lembra o que é a potenciação? É a multiplicação de um número por ele mesmo. Bom, para facilitar minha visualização, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o cálculo, tá? Para quem não está enxergando, esse primeiro exemplo aí, ó, deixa eu ver se eu consigo ajustar o foco com a minha mão. Primeiro exemplo, oxe, tinha ido, não foi. É 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado. Tá? Esse foco hoje está maravilhoso, não está pegando quase nada, agora foi. 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou separar, ó, 6 ao cubo, certo? Concorda comigo que 6 vezes 6 vezes 6 é 6 ao cubo? Pronto, melhorou, desde 1 melhorou. Então, olha só, aqui eu tenho 6 ao cubo, ó. 6 ao cubo, vou sublinhar aqui de vermelho, tá? Só que 6 ao cubo está multiplicando 6 ao quadrado. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, não é isso? Aqui eu tenho, ó, 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado, certo? Se eu for reescrever isso aqui em cima, vamos pensar da seguinte forma. Eu não tenho uma multiplicação de vários números 6, certo? Se eu tenho uma multiplicação de vários números 6, quer dizer que eu tenho uma potenciação, uma potência de base 6.
Concorda comigo? Já que a potenciação é a multiplicação do mesmo número, eu posso dizer que aqui é 6 elevado a alguma coisa. Elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu posso reescrever isso aqui como 6 elevado a 5. Certo? O que são as propriedades? Mais uma vez, elas são uma forma de reduzir a quantidade de potências que eu tenho aqui para uma coisa só. Repara, ó, duas potências, tá? Duas multiplicações aqui desculpa, uma multiplicação de duas potenciações, de duas potências, vai gerar uma coisa só, tá? Então, 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 elevado a 5, ok? Olha para o segundo caso agora. O segundo eu coloquei 3 fatores aqui, ó. 4 ao quadrado é o primeiro. 4 ao quadrado. Ih, acabei copiando. 4 ao quadrado, certo? Então, ó, isso aqui é 4 ao quadrado. Vezes 4. Lembra que todo número que está sozinho ele é elevado a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, eu posso dizer que 4 sem nada é 4 elevado a 1. Que está aqui, ó. 4 elevado a 1. Multiplicou. E ele vai multiplicar o 4 elevado à quinta potência. Aqui já é maiorzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 4 elevado à quinta potência. Agora, se eu reparar mais uma vez, ó, eu tenho um número se multiplicando várias vezes. Esse número é o 4, então eu posso dizer que é uma potência de base 4. Agora o 4 está elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 elevado a 8, a oitava potência. Eu peguei essa multiplicação de 3 fatores, que são 3 potenciações, tá? Vão gerar 3 potências, e virou uma coisa só, ok? Agora, faz a mesma coisa com esse terceiro exemplo aqui, ó, que é 10 à quarta vezes 10 à sexta. Pausa teu vídeo que eu vou pausar também, e aí eu já volto com tudo.